Obrigado, Beto. Obrigado, queridos. Wagner, Pedro e o pessoal aí que, por esse momento, né? Alegria poder estar aqui com vocês, todo o pessoal jovem aí, que bacana. Gente, e que momento especial esse, ouvir o Alexandre, né? Eu estava ali apontando algumas coisas. De início a gente resume, né, Alexandre? Parabéns mesmo pelo seu trabalho, Alexandre, Renata, né? Resume muito em atitude, né, Alexandre? Resume em atitude. E aquilo que introduziram aqui em relação ao nome de Jesus se dobrará todo o joelho, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Ali em Filipenses capítulo 2, versículo 5, fala isso, que tende em vós a atitude, né? A mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Então, há uma palavra que Deus quer cumprir, quer nos levar como igreja, como geração, né, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, mas que resume muito nessa atitude, né, nessa atitude diária onde você está, não é, Alexandre? E parabéns mesmo, que lindo trabalho de vocês, parabéns mesmo. E algo muito forte que o Alexandre colocou aqui é a questão do tempo de Deus, né, Alexandre? 15 anos, você esperou quase 10 anos para fazer talvez aquilo que Deus havia falado, eu vou te levar para algum lugar, né? E eu tive essa experiência também, Deus colocou esse chamado no coração bem no início da minha conversão, e foram 8 anos também até que Deus cumpriu, e nesse tempo, é um tempo muito importante, onde você vai se fazer escolhido, ou cumprir realmente, né, formar, né, em você aquilo que Deus quer fazer através de você, e com certeza vocês têm muitas nações para pisar, e espero receber vocês também em Moçambique. Muito bom. Obrigado. Pastor André, aproveitando que você falou do chamado, quantos anos você tinha quando esse chamado aconteceu? E foi, além do ID de Jesus, houve um texto, além desse texto, né, e por todo mundo pregar o Evangelho, houve uma outra passagem bíblica, uma visão, um sonho, Deus chamando você para este lugar de missões. Como foi isso? E que idade você tinha? Eu tinha 18 anos, né? 18 anos, foi em 96, né? 42. E eu vim de um contexto de drogas e um contexto bem pesado, e com Deus, então, gerou arrependimento. Para mim foi um impacto muito forte do amor de Deus, que eu percebi, né? O amor de Deus e o amor de Cristo, que me constrangeu. Essa foi algo forte, né? E a palavra de Deus diz que o amor de Cristo nos constrange, e julgando nós isso, né? Ele morreu por todos, logo todos morreram, e Ele morreu para que aqueles que vivam não vivam, aqueles que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, eu acredito que o amor constrangeu e gerou uma dívida de gratidão de responder, né? Isso foi o princípio. Outras verdades de colocar o reino em primeiro lugar, né? E a promessa que tem se cumprido de que Deus cuida de todas as coisas, a provisão, o cuidado, né? E dentro desse constrangimento, já havia o desejo de ir para Moçambique ou sair de que cidade você é, pastor? Natural. Você estava onde nesse tempo? Eu nasci no Rio Grande do Sul, e isso aconteceu em Mato Grosso, em Campo Verde, né, na igreja local. Foi no mesmo ano que eu me converti. O chamado veio logo depois, essa disposição da África, na verdade. A questão da resposta ao servir foi muito de imediato. Foi no momento da conversão, foi na verdade uma resposta, algo que aconteceu em relação a algo que eu tinha colocado diante de Deus, quando eu ainda estava, né, nas drogas, né? Uma noite, acho que posso falar, né? Sim. Uma noite eu cheguei em casa, já era talvez 22, 23 horas, não lembro, e eu já cheguei bem, como é que vocês falam aí quando a pessoa está lá viajando, noiado, né? Chapado, sei lá, essas linguagens, faz tanto tempo, né? Então,
Então eu pedi 3 coisas para Deus. Eu pedi para Deus me tirar dos vícios, não é? Me libertar dos vícios, para Deus me tirar das más companhias e para Deus me colocar num caminho bom. Essa era a minha ideia, né? E enfim, depois de 3 meses eu estava então ouvindo uma palavra na igreja, já onde tudo tinha mudado do sul para Campo Verde, e ouvindo uma palavra que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por Ele, e foi nessa noite que eu entreguei então a minha vida a Jesus. Embora o arrependimento, o constrangimento já tinha acontecido por ouvir a palavra com uma pessoa que estava ministrando, mas naquele momento que eu tomei a decisão pública ali, né, na igreja local, então eu lembrei dessas 3 coisas que eu havia pedido para Deus. Foi uma oração, eu não sabia, mas foi algo que eu pedi para Deus, mesmo naquela condição, para Deus me libertar dos vícios, e naquele momento tinha ficado para trás, de uma maneira sobrenatural, diferente, porque eu havia tentado várias vezes, para Deus me tirar das más companhias, que elas realmente estavam corrompendo, e então eu estava num contexto diferente, num ambiente diferente, com jovens, com pessoas ali dispostas a, né, a andar de uma maneira diferente, e num caminho bom, que eu pudesse ter minha família, que eu pudesse ser não fosse um estorvo, né, na sociedade. Então que a mensagem do caminho entrou, Jesus é o caminho, e então eu fui de cabeça, aquilo foi muito radical, a experiência foi muito transformadora, e né, eu acho que já comentei uma vez, eu tinha um sonho de ser pastor também, quando eu tinha 4 anos de idade, e eu batizava as bonecas da minha irmã, tá? Mas era só com aguinha na cabeça, não fazia aquele... Não era por imersão, era aspersão. Aspersão, mas não ia poder molhar as bonecas. Então foi aí que aconteceu o chamado veio aos 18 depois, anos, então. 18 anos. E dos 18 até que idade, então vocês saíram, aí nesse período você se casou, vocês saíram para Moçambique? 96 foi a minha conversão, 2098 eu e minha esposa nos casamos, 2004 nós fomos enviados pela igreja local para Moçambique. Então, 8 anos depois. Semelhante ao que o Alexandre falou. Muito dentro há um período, do contexto então, que o Alexandre falou. Sempre 8 anos? Pastor André, e hoje ali em Moçambique, quais são os projetos e como tem sido hoje? Hoje vocês são, além de uma missão, existe uma igreja ali, a Igreja Nova Aliança em Moçambique. Isso. Fala um pouquinho sobre os projetos que existem e a igreja local. Os projetos, eles começaram foi em fases diferentes. Foi no início uma formação de obreiros local, depois foi no campo, né, indo ao campo, aos distritos. Foi uma experiência muito bacana, porque a gente começou a trabalhar com pastores e líderes lá do campo, que tinham uma limitação, né, muito grande de oportunidade de conhecer a palavra, uma falta de Bíblia, igrejas muito carentes, não só no sentido de recurso, mas também de conhecimento. Então, os projetos começaram aí, a gente começou a entender a realidade, a sede, a necessidade de compartilhar o Evangelho ali, e as pessoas, elas respondiam de uma maneira muito incrível, porque eles andavam quilômetros e quilômetros para vir a esse momento de ensino. Numa segunda fase, na terceira fase, a gente começou então a ampliar para o trabalho social, e começamos o trabalho com as crianças. O programa escolar é um dos programas com crianças. Agora, disso tudo, o Senhor nos conduziu para implantar a igreja, né? Então, a igreja começou como resultado desses trabalhos com as crianças. A igreja começou com as crianças debaixo do cajueiro, né? Árvores, né? As árvores são muito importantes lá na África. Não tínhamos estrutura, né? E o trabalho começou então com com os trabalhos sociais, e a igreja nasceu a partir das crianças. Então aquilo foi uma alegria ver aquelas crianças começar a se envolver e cultuar e adorar. E então veio uma equipe muito joia, né? Foi lá, além do pastor Davi, que foi primeiro, depois foi a pastora Mônica, o pastor Pedro e toda a equipe, depois, né, o Wagner na altura, né? Foi na mesma equipe, né, Pedro, Wagner e tal. Os Inters, né? E os Inters, né? E então, a partir daquele momento lá, a gente começou a abrir, inclusive, para o culto geral, e começamos o culto a partir daquele evangelismo, digamos assim, né? Que nós
fomos para reunir com todos. Nós tínhamos um culto no sábado, então começou ali, e logo a cobertura estabeleceu esse relacionamento com a Igreja Nova Aliança, e isso fez uma grande diferença, estar debaixo da cobertura do pastor Davi, da pastora Mônica, nesse mentoramento, porque a gente tem entendido mais e mais que Deus realmente quer que não apenas a gente toque na vida das pessoas, mas que Deus quer fazer isso através da igreja, né? Quer fazer isso através, né, da igreja, de cada um de nós, né? Muito bem, a gente quis começar pelo pastor André, até para ele falar um pouquinho, se apresentar com as perguntas, mas agora a gente vai fazer então uma pergunta para um, uma pergunta para o outro, e às vezes uma mesma pergunta para os dois responderem. Então, pastor, Alexandre, pela sua experiência, que tipo de abordagem artística mais surte impacto de forma geral, promovendo abertura para a pregação do evangelho propriamente dito? Sempre, lógico, pensando sempre a partir da nossa experiência, eu penso que assim, a melhor forma ou a melhor abertura é algo que tenha qualidade. Tem que ter qualidade, gente. Porque, quando eu digo qualidade dentro das suas possibilidades, obviamente, né? Mas assim, sempre que a gente vai oferecer algo para as pessoas, na forma com que a gente apresenta, já está incutido o conteúdo. Então, se a gente propõe uma mensagem que é eterna, que é divina, que é boa, é agradável e etc., eu penso que a forma com que a gente faz ela também deve ser dessa maneira. Então, quando a gente pensa na relação artística, eu acho que esse é o principal ponto. Então, eu tenho que me desenvolver enquanto artista, seja em qualquer área, em qualquer linguagem, da melhor maneira para propor algo de qualidade. Esse acho que é o aspecto mais impactante, porque a pessoa está dizendo para mim, de maneira inconsciente, que aquilo está afetando ela, porque tem qualidade. Então, eu como artista, eu acho que eu prezo muito por isso. O meu trabalho de artista, ele tem que atender qualquer público, qualquer tipo de pessoa, seja na igreja, fora da igreja, seja na universidade, fora da universidade. Então, para atingir esse público, eu acho que essa busca pela excelência, ela é um caminho muito, muito bom. Dentro, obviamente, das possibilidades, né? Cada um tem uma possibilidade, cada um está num lugar diferente, etc. Mas se eu estou, por exemplo, numa estrutura que eu possa chegar num nível artístico, é com esse nível artístico que eu tenho que me mostrar para as pessoas. Porque se faço algo com qualidade, a pessoa está dizendo assim, você se importa comigo. Agora, se eu faço algo meio descartável, já é uma relação um pouquinho diferente. Então, eu sempre penso isso, ainda mais quando a gente está muito vinculado à mensagem do Evangelho, que é uma mensagem que é para todos, mas a boa mensagem ela tem que vir com uma boa forma. Então, é dessa maneira que eu encaro. Perfeito. Mas existe um repertório, por exemplo, vocês ministram a crianças, a prostitutas, a vários públicos. Aí existe um repertório e vocês direcionam, essa que vocês fizeram hoje, de identidade, se aplica a vários públicos. Sim. Como que é isso? A gente, óbvio, sempre se adequa ao público, mas a ideia, essa é uma busca nossa, que seja uma linguagem que seja para todos. Este número que a gente apresentou aqui, a gente apresentou nas escolas, com o apoio da prefeitura. Então, a nossa visão é assim, eu não estou fazendo um teatro cristão, eu estou fazendo teatro. A mensagem do Evangelho está incutida em mim, porque esse sou eu, não tem como me tirar de mim. Entende essa relação? Então, é isso que a gente faz. Eu faço teatro. Agora, a mensagem é o que eu acredito, que eu sou. Então, é para qualquer lugar. A gente apresenta em escola, em igreja, seja qualquer lugar. Então, um pouquinho dessa visão que a gente tem entendido. E lógico, que seja para todos, né? Não temos muito essa adaptação. Que eu acho que é um desafio do artista, principalmente, é falar com todos os públicos ao mesmo tempo. Não que às vezes dê certo, mas é o que a gente quer e a gente tem buscado. Nesse sentido de dar certo, que tema você percebe que mais toca e toca os corações das pessoas que não conhecem Jesus? Dentro do que vocês fazem, que tema mais toca? Então, a partir da nossa experiência e pensando numa relação artística, eu sempre achei que a mensagem da graça ela é a mais potente que existe. Eu sei que existe muito essa coisa de falar contra... E isso não está errado, gente, pelo contrário, mas existe muito hoje esse apelo pelo lado sombrio das coisas, né? Eu falo muito particularmente da parte do teatro, né? As pessoas apelam muito para temas sobre lutas espirituais, sobre a luta do bem e do mal, demônios, etc., os vícios, externalizar isso artisticamente.
Não, você está errado, mas assim, eu acho que sempre assim, o tema mais profundo mesmo sempre será a graça de Deus. De uma maneira muito simples, muito poética, eu acho que é a mensagem que mais impacta. Isso não é desde hoje, desde as artes mais antigas do Evangelho. Se a gente pega as catacumbas de Roma, era a expressão da graça de Deus. Se a gente pega os hinos da Idade Média, se a gente pega os hinos de Lutero, é sempre a graça de Deus. Então, acho que esse é um tema que toca a todos, entendeu? De uma maneira muito profunda e não cria nenhuma barreira. Pastor André, para aqueles que sentem um chamado para a missão transcultural, hoje, jovens, adolescentes, jovens adultos, qual o seu conselho a respeito de como eles podem se preparar? Tendo um chamado, como alguém que deseja a missão transcultural deve se preparar para esse momento, nesse chamado? Eu penso que se resume nessa atitude hoje, né? A convicção, se ficar parado, esperando chegar, corre um risco muito grande de isso se apagar. Mas se você se envolver na igreja local, no corpo, no funcionamento, no servir, na atitude, isso é a escola de Deus, é a melhor. Não há nenhum curso teológico, uma preparação, um seminário fora que vai suprir, o que vai complementar esse seu serviço hoje, amanhã, vir na rua, tal, atitudes como essa. Porque você não pode pular isso, não vai. Então, a melhor atitude é permanecer, servir no local. O chamado é algo desafiador, porque ele exige muita renúncia. Então, a renúncia é algo que você tem que sempre escolher. Você tem que, Deus, né? Não deixar que alguma coisa te tire do foco, sem ficar tipo, eu vou para a África, então eu não vou fazer uma faculdade, eu não vou me formar. Não é isso. Você precisa estar envolvido, contextualizar, se forme, faça o curso que você puder, se profissionalize. Não pare por causa do chamado, entende? Porque você vai produzir muito mais qualidade do que você ficar esperando a coisa acontecer, Deus, entendeu? Acho que é isso, a obediência, a disposição de renúncia, a atitude hoje, né? Então, porque tem tudo a ver com o que Deus vai fazer através da igreja. Na igreja local, muito bem. Há um perfil indicado para alguém ser missionário num país como Moçambique? Características na pessoa? O que você... Nós temos tido uma experiência que tem nos ensinado paciência, né? Esperança, respeito. As pessoas não podem ser um alvo seu, como um alvo do meu alcance evangelístico. Não sei se eu consigo deixar claro, esclarecer, porque o relacionamento, por exemplo, com os muçulmanos, o relacionamento, isso eu estou falando algo de um livro, né, que abordou isso, que as pessoas não se sentem bem quando elas são um alvo do seu projeto, mas sim um alvo do amor de Deus, né, aquilo da graça de Deus. Então, as pessoas não são números, as pessoas não são objeto, e eu penso que um perfil, o respeito, porque a gente vem de um lado, de uma cultura, e às vezes a gente pensa, porque encontrar pessoas mais pobres, mais humildes, não tem a mesma organização aparente que a nossa, mas às vezes são muito organizados socialmente. Então, o respeito, né? Deixar as portas se abrir, o respeito é um perfil, né? Não sei se eu respondi bem, mas são várias coisas, tá? É isso que Muito bem. É para os dois, pode ser o Alexandre primeiro. Alexandre, como vocês se mantêm na missão? Como é isso? E como fica a questão de estar na igreja local, exercendo e sendo missionário? Quanto tempo você fica na igreja local? Quanto tempo você fica fora? Como você se mantém? Família. Mantém... grande pergunta. Essa é uma pergunta complexa. Como eu falei, cada um é de um jeito, cada um tem a sua experiência. Quando a gente decidiu pensar por esse lado de ter um trabalho para abençoar as missões e apoiar missionários, etc.,
E como a gente não estava dividindo as coisas, eu sempre coloquei ministério, trabalho, profissão, é tudo a mesma coisa. Então, muito das coisas que a gente faz, das viagens, das vezes que a gente abençoa financeiramente outros missionários também, que a gente tem feito muito isso, através de muito trabalho. Então, uma vez eu fiz uma oração judaica. Oração judaica é assim, uma vez na vida você fala e já está feito. Falei, Deus, é o seguinte, quando tiver alguma missão para acontecer, me entuncha de trabalho. E é verdade, o negócio deu certo. E em alguns momentos, assim, a gente tem apoio de igrejas, a gente tem apoio de outras pessoas, a gente tem apoio de bancos, a gente tem apoio de amigos, existem esses apoios. Mas no nosso caso e na nossa experiência, partiu para uma visão muito mais de ter um estilo de vida para bancar essas coisas. Então a gente vai ter um estilo de vida muito simples, a gente vai viver muito simples, pensando nisso. Então, não preciso ter um carro de 100 mil, eu posso ter um carro de 30 mil. Nesse momento da minha vida, talvez eu não precise ter uma casa própria, eu posso ainda ver lugar. Mas como eu falei, essa é a minha experiência, é assim que a gente tem pensado. Sobre a igreja local, é uma coisa que a gente tem muito também da nossa experiência de ministério, tanto eu quanto o Hudson e o Eglo, que são outras pessoas, a gente quase não fica por conta das viagens, a gente sempre está no campo. Mas durante os 8 anos aí, a gente serviu muito a igreja local, foi onde eu aprendi muitas coisas. As pessoas falam, de onde você aprendeu teatro? Eu sempre falo, nos cultos, durante os cultos do Ministério Infantil. Então era 3 cultos por domingo. E aí ninguém queria ir. E aí e outro rapaz, vamos aceitar? Vamos topar a missão. E a gente ia. A gente era louco, né? Porque não tinha energia, tinha 15, 16 anos, né? Mas durante muito tempo a gente serviu a igreja local. E hoje, por conta da dinâmica, as coisas mudaram. Mas assim, da questão de se manter, eu acho que cada um tem uma experiência e uma relação com isso. A nossa específica é desse jeito muito próprio, né? Legal? Aproveitando, Alexandre, eu sei que você falou que não consegue estar muito na igreja local, mas a questão da cobertura, você tem um pastor, existe algo para quem você conversa, abre o coração, ou até diz, tem acontecido assim nas nossas vidas, temos feito isso, como que é? A gente não tem muito essa relação, né, na vertical. A gente tem muito mais uma relação com as pessoas que a gente está viajando, as missões, e a gente tem muito o suporte de um pastor, que é o Edson Teixeira, é alguém que a gente troca muita ideia, que é um pastor que também está viajando muito com a gente. Então, de alguma maneira, por questões mais, eu digo mais por questões mesmo materiais, logísticas, a gente está mais próximo, ele tem sido um porta-voz nesse sentido, assim, né? Pastor, mesma pergunta, pastor André. Hoje existe uma igreja, mas existe a missão também. Como você se mantém? Hoje você tem 2 filhos, eles nasceram em Moçambique. Fala um pouquinho também deles. Nosso relacionamento com a igreja local sempre foi... tudo aconteceu a partir da igreja local, né, do envio. E por mais que lá a gente trabalhou em termos de missão, tudo estava envolvido em relação ao evangelho, o apoio a igrejas. Então o relacionamento nesse sentido foi sempre, e até colocou a questão da provisão, né? A nossa provisão, o nosso sustento sempre veio de pessoas cristãs ou igrejas que se envolveram no envio, e enfim, com muito ou com pouco, na maioria das vezes com pouco. Deus sempre cuidou, né? E com muito ou com pouco, Deus sempre cuidou, mas foi Deus levantando. Claro que Deus faz algumas coisas assim fora do comum, que a gente tem experiência de pessoas que nem nos conhecem, nunca nos conheceu, Deus levanta, às vezes nem pessoas que conhecem no temor, mas por causa de querer participar. Então, a relação da igreja local, ela sempre foi desde o princípio. No campo é que surgiu, então, que nasceu a igreja como um resultado do tempo de Deus, do cuidado de Deus, enfim, algo maravilhoso que nasceu, né? Essa é a primeira pergunta em relação à igreja. De como se mantém. Isso. Também fala um pouco dos seus filhos. Os filhos. Stefano, Raniel. Nasceram lá, fala um pouquinho sobre isso. O Stefano, o Raniel. O Stefano, ele está com 12 anos, né? Ele nasceu em 2007, né? É isso? 2007.
Estou errado? Tá certo. A minha cabeça para lembrar é um pouco difícil. O Stefano nasceu num tempo bem difícil para nós, um dos momentos mais difíceis ministerialmente, enfim, desafios, mas foi uma alegria realmente para nós. Ele nasceu em Moçambique. O Stefano e realmente foi um presente, é um presente de Deus para nós. Ele teve alguma dificuldade, né, de nascer e Deus realmente interviu e foi cuidado de Deus. Deus, quando a gente começou a nos relacionar, eu e a Dulce, né, namorar, nós tínhamos já o chamado. Deus também tinha colocado o chamado no coração dela, então Deus, na verdade, nos uniu num propósito, e nós falamos que nossos filhos, o nosso filho, filha, ia nascer na África. Então, isso em 97, né? Então a gente ficou aguardando o envio, e depois de estar lá 2 anos, aqui nasceu o Stefano, né? E hoje um garotão muito bacana. E o Raniel nasceu, ele está com 4 anos, né? Então ele nasceu, que ano, gente? 2014, né? 2014. E aí o Raniel foi assim, foi um dos momentos mais difíceis, porque em relação ao parto, né? A Dulce foi pro parto na clínica, e a gente fala de uma clínica lá, talvez você não tenha uma imagem de clínica um pouco melhor. Era para ser parto normal, e já estava em 1 hora de trabalho de parto. Ela já tinha dado a dilatação, tudo, e a criança e o Raniel não nascia. O médico era um médico estrangeiro, não vou citar a nação, e ele tinha plantão no hospital, e ele veio, ele tinha tomado alguma estava aí, mas a gente estava, o relacionamento era com a parteira. A gente fala parteira, mas é enfermeira, que tinha participado do nascimento do Stefano também. Então a parteira chegou e disse: olha, André, a Dulce e o Raniel, eles correm risco de vida. O médico quer esperar, mas por mim a gente vai fazer a cirurgia. E falou: não, vamos já. A gente estava, eu e mais um casal de missionários que ficou com a gente junto ali, a gente estava orando. Então a gente foi para fazer a cirurgia, e tive que sair da clínica para ir para o hospital, de uma mini base, uma ambulância bem precária, e a Dulce ali. Então fomos, né, para o hospital, depois de já ter aplicado soro, aplicado a injeção não, soro, tudo, e foi para lá. E graças a Deus, né, foi feita a cirurgia, um garoto lindo, e ele nos trouxe muita, imensa alegria. O Raniel é uma alegria imensa. Então, o Stefano, 12 anos, e o Raniel, 4 anos, eles nasceram em Moçambique, são moçambicanos, né? E presente de Deus me fez me apaixonar mais pela minha esposa. Muito bom. Legal. Alexandre, aproveitando que o pastor André falou sobre o relacionamento e a pastora Dulce, como que foi em relação a Renato, o chamado? Quando vocês conversaram sobre isso? Foi no namoro? Foi no noivado? Como que foi isso? Havia o mesmo chamado no coração dela? Como que é? Então, quando a gente se conheceu, eu sou de Maringá, ela é de Salvador, na Bahia. Louco, né? Imagina as passagens. Mas naquela época tinha um webcam. Bombava na webcam. Não, na verdade, justamente assim, no nosso processo, na nossa experiência, não tem muito essa divisão. Então, eu sempre quis ser artista e tal, e no meio das missões. Mas aí, quando a gente se conheceu, eu fui para um evento lá, um acampamento de adolescentes, de um ministério chamado Teen Street, e foi lá que a gente conheceu. E aí, nos primeiros contatos, eu falei justamente isso, ó: eu faço isso, 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 isso e isso. Quer namorar comigo? E é louca, falou que sim. E aí eu acho que foi uma coisa mais natural esse processo, né? Não foi uma decisão muito assim. Teve um dia específico, né? Uma data específica. Ela foi o próprio processo de vida. A Renata, ela tinha pavor de palhaço,
Ó, que louco. Casou com um palhaço. Então, eu acho que foi um processo mais de maturação, né? Ela começou a andar comigo, a gente começou a namorar, e ela começou a me acompanhar. De alguma maneira também foi se apaixonando por esse trabalho, e hoje a gente anda junto. Eu acho que foi mais um chamado no sentido de cumplicidade, de entender, ó, eu estou trilhando esse caminho, se a gente namorar, de alguma maneira também você vai ter que trilhar esse caminho comigo, e que aí acho que vem aquela ideia da gente estar numa missão junto, né? Da ideia da submissão, estamos na mesma missão. Foi algo mais natural, né? Tem uma pergunta prática aqui, de evangelismo pessoal, vocês dois podem responder. Gostaria de saber qual é o limite da nossa função no evangelismo. Por exemplo, falamos de Deus para uma pessoa e após isso, o que devemos fazer? Vou repetir, gostaria... Pergunta difícil. Qual é o limite da nossa função no evangelismo? Por exemplo, falamos de Deus para uma pessoa e após isso, o que devemos fazer? Eu vou tentar responder. Eu penso que o evangelismo é um primeiro contato, embora ele deve continuar para o discipulado, ele não pode, porque a nossa experiência às vezes do evangelismo talvez seja um contexto, por exemplo, na África, né? O evangelismo em massa, não é igual o evangelismo pessoal, né, que faz, mas o evangelismo em massa, ele alcança muitas pessoas aceitam a Jesus, mas muitas pessoas elas não são assistidas. Então, qual é o limite nesse sentido? Eu penso que o limite ele não tem muito limite de parar, né? Mas você talvez não seja você que faça isso, mas a pessoa ela não só ser abordada, ter aceitado Jesus, ter esse primeiro impacto, não se limita aí, né? Ele precisa ir mais longe, o discipulado, o acompanhamento, o pastoreamento. Isso talvez faça a nível pessoal, de acompanhar essa pessoa, ou inserindo ela no corpo, né? Inserindo ela numa célula, dessa forma, né? Fala, Alexandre. Eita. Então, como eu sempre eu parto muito dessa ideia da nossa experiência, lógico, sempre pautada no Evangelho, né? Eu acho que quando o Coríntios fala aquela questão do corpo, eu acho que aquele é o limite. Por isso que a gente tem que se auto-entender enquanto identidade. Quando eu era muito jovem, tinha 22, eu tenho 33, eu dava aula em Astorga. Então eu saía de Maringá, pegava uma circular e ia dar aula em Astorga. E toda vez na circular tinha aquelas mulheres do coque, tá ligado? Com aquelas rapadoras desse tamanho. E ela sentava no busão, e aí sentava alguém do lado dela e falava, ela vai puxar a conversa. Cara, e ela puxava e ela evangelizava as pessoas. E eu olhava aquilo e eu ficava muito culpado, porque eu falava, eu não tenho essa moral. Porque na vida real eu sou muito tímido. Aqui no palco é tranquilo, na vida real eu sou tímido. Aí eu falei, eu não tenho essa moral. E eu me culpava muito, eu falei, mas eu não consigo fazer isso. E é por isso que eu falo que é a ideia da identidade do corpo. Eu acho que o corpo que dá esse limite. Se cada um entender o papel, eu acho que as coisas vão se encaixar. Existem pessoas que pregam muito bem, existem pessoas que são pastores, existem pessoas que apresentam, existem pessoas que fazem o transporte para levar as pessoas. Então eu acho que o limite é esse, é se entender como um corpo. Se cada um realmente desenvolver aquela função, o objetivo sempre vai ser o final, entende? Eu não sei se eu teria talvez capacidade de trabalhar com os travestis como o Tuca tem feito durante 5 anos. Mas eu sei que Deus me chamou especificamente para, em alguns momentos, num palco ou no chão, apresentar para aquelas pessoas, enquanto tem uma pessoa cozinhando. Então, esse é o entendimento meu, o limite é esse, é você entender e cada pessoa entender realmente o papel, a função dela. Porque daí também a gente fica muito sujeito a essa coisa da pregação da palavra. Que são... Eu sei que a maioria deve ter isso, mas tem pessoas que têm mais facilidade. E tem pessoas que não têm. Então, assim,
O que a irmã do coque fazia é sensacional, o que eu faço também é sensacional, o que a irmã da limpeza faz é sensacional. Então acho que o limite é esse, é você se entender e voltar àquilo que eu falei no começo, é potencializar aquilo, tornar aquilo com qualidade, porque a mensagem do evangelho é essa, né? É boa e agradável. Não sei se eu respondi. É meio confuso. Podemos aplaudir. É isso aí. Pastor André, o que de mais nesse tempo de missão, são 15 anos, né? Desde 2004. O que de mais engraçado aconteceu nesses anos? Você pode dizer, puxa, isso foi, igual o Alexandre falou, surreal, uma coisa que foi muito engraçada que aconteceu ali no campo missionário. Tem alguma coisa que chamou bastante atenção? Uau, engraçado. Olha, tem coisas do dia a dia, né, muito simples. Você ir comprar o ovo e chegar em casa, você for partir o ovo, ele já está cozido já. Imagina o cara, falou, a esposa falou, vai lá comprar uma dúzia de ovos lá, tá, beleza. Você chega em casa e começar a partir, está todo cozido, né? Por quê? Porque você... É da cultura? Não, é ovo cozido. Mas então, é da cultura? Não tinha uma plaquinha dizendo cozido? Não, na verdade é da falta de cultura da gente, às vezes, né? Porque vende ovo na rua como se estivesse vendendo um espetinho, para comer ali mesmo. Para comer ali e tal. Então o cara vai, pô, mas quanto que é? O saco vai para casa. Então isso é engraçado, porque a gente vai lá pensando em comprar o ovo. Isso ela aconteceu. Queria bolo e não deu. Ela queria fazer bolo e não deu. Né? Enfim, e depois você tem que comer uma dúzia de ovo cozido, né? Bem rápido para não demorar, né? Então isso aconteceu com um missionário, um casal que esteve lá conosco tempo atrás, e foi muito engraçado, mas a gente já tinha tido essa experiência aí. Então, né, depois eu tive que achar engraçado, né, rir, né, da cara dele, foi bem engraçado, né? Legal. Eu sei que você, Alexandre, você contou várias situações, mas você se lembra de mais alguma que foi muito legal no campo missionário? Eita, tem milhões. É quem trabalha com isso, né? Então, mas por exemplo, eu já fui muita igreja, mas muita igreja mesmo, assim. Uma época eu tentei contar, já estava quase 1000. Quando eu digo 1000, não é ir 1000 vezes na igreja, é 1000 igrejas diferentes. Então, eu já fui em igreja com 2000 anos, igreja que inaugurou, em igreja debaixo de árvore, em igreja para 28 mil pessoas, que era no ginásio de basquete. E aí eu fui numa igreja, eu estava contando ali, que ela chamava Street Church, que ela acontecia num estacionamento de um mercado. E o culto começava de uma maneira muito engraçada, que o pastor chegava e ele pregava armado, com uma arma na cintura. Era no Texas, era muito legal. Ele começava assim, eu queria desejar a paz do Senhor para os irmãos apaga o beck aí que vai começar. Pedir para os irmãos que estão armados, guardar a arma na bolsa. Então era uma igreja que trabalhava com população de rua. E aí eles tinham um ministério que chamava Ministério da Polícia, que era realmente o Ministério da Polícia. Então, se tinha problema no culto, eles ligavam para o Ministério da Polícia. Eles tinham 2 ministérios legais, o Ministério da Polícia e o Ministério do Desemprego, que era muito legal. Falar, o irmão que está precisando de um emprego no final do culto, o Ministério do Desemprego, ele vai poder te ajudar. Então, a gente só se deparou com umas situações dessa. E uma vez também, essa foi mais complicada, a gente foi num culto que durou quase 8 horas. Isso foi embaçado, né? Foi a primeira vez na minha vida que eu vi o louvor repetir música. Eu nunca tinha visto isso. Eles cantaram e depois de 1h30 mais ou menos, acabou o repertório. Aí começaram a tocar as mesmas músicas. Então foram umas situações, a gente sempre se deparou com umas situações bem diferentes, assim, cultos diferentes, assim. Uma vez também a gente foi numa igreja muito maluca. Metade da igreja era careca, metade era cabeludo e metade tinha largador. Falei, mas que é isso, cara? E aí a gente foi descobrir, cada um tinha um voto. Um era voto nazireu, o outro era voto de escravo, umas coisas muito malucas. Então, assim, neste universo de Deus, existem umas coisas muito interessantes. Mas eu acho que, pensando na ideia da igreja Street Church, normalmente, quando a gente está no campo missionário, também a gente se depara com muito tipo de comida, né? Então, você começa a comer umas coisas assim, gafanhoto, escorpião, essas coisas, né? Agora o cuy, o porco da Índia,
E agora no Tajiquistão eu já fui convidado para comer cachorro. E eu quero comer. Então, umas coisas meio malucas que acontecem. Legal. Pastor André, quais foram as maiores dificuldades que vocês enfrentaram em Moçambique? As maiores dificuldades, a gente passou por muitos tempos difíceis, Beto, dificuldades, essas dificuldades aí que eu coloquei em relação a esses momentos de saúde, eles quando envolvem a família, ele é difícil e às vezes a gente se torna impotente, né? Em algumas situações, as malárias, né? As malárias são difíceis, né? É ruim, malária, sabia? É ruim. Né, Davi, Karine? Malária é ruim, viu? Você não queira pegar, não. Malária você sonha com os índios, entendeu? Dá umas ilusão, é muito forte a febre. Então, momentos difíceis, na verdade, não por causa da malária, parece engraçado, mas assim, parece que é a morte batendo na sua porta, né? Não é que tem todo cuidado, não é assim tão alarmante, igual a gente, assim, perigoso, igual a gente no Brasil, tal, trata, né, não tem riscos, a não ser que a pessoa não se tratar, mas o sentimento é muito ruim. Então, momentos difíceis de necessidades, né? Eu quase esqueço esses momentos, Beto. Eu costumo dizer que eu quase esqueço os momentos de dificuldades, momentos onde não há nada, isso eu prefiro, às vezes, sabe, não computar isso, né? Escassez, falta de condições, então, às vezes tem momentos muito difíceis de você conviver quando se trata de alguém do seu lado, fome, né? Necessidades que você se torna impotente porque você não consegue, né, tocar em tantas pessoas e, enfim, é difícil de relacionar com essa escassez enorme ao seu lado, pessoas às vezes que estão trabalhando com você, pessoas que estão se relacionando, pessoas na igreja, e ali você sabe que, né, ela não tem o que comer, né? Então são momentos, são situações muito difíceis, né? Não digo que seriam nossos desafios, há desafios, mas momentos difíceis, né, seriam esses, desde o momento da saúde. A minha esposa, quando eu balancei mesmo, falei, meu Deus, eu não quero perder minha esposa, não quero perder meu filho, anos aí no ministério, na missão, então, momentos como esse, que você sente impotente mesmo. Alexandre, alguma situação na viagem, lá no país? Eu acho que eu vou também na linha do pastor, assim, em alguns momentos, sim, a gente tem problemas de saúde, e aí você está longe, né? Então, quando tive uma vez no Peru, passei muito mal mesmo. Tive muito dó do meu amigo de quarto, né? Porque eu estava passando mal, mais por baixo, né? Então, estava meio difícil de aguentar o ambiente. Mas, assim, são as dificuldades mesmo, assim, às vezes quebrar o carro. Então, na África, nós estávamos em 4 carros. E os carros tinham ar-condicionado, e o único que quebrou o ar-condicionado foi o carro dos palhaços. E a gente teve que andar na África com os vidros abertos, né? Então, a gente chegava, parecia que estava... como é que faz o frango? Como é? Empanado. Então, a gente parecia que estava empanado. Mas são coisas, assim, muito, muito tranquilas, né? Eu acho que, assim, as maiores dificuldades, às vezes, é que, assim... Você tendo um espírito crítico, você fica muito indignado como as coisas acontecem, como países, por exemplo, africanos passam por tanta dificuldade, tanta riqueza. Então, acho que, assim, no meu caso, as maiores dificuldades são mais para a linha intelectual crítica, né? Então, como países de outro lado do mundo vêm, exploram, destroem e vão embora. Então, isso é muito chato, assim. Então, acho que é um pouco por essa linha aí. Mas já também doença, malária não, que é muito difícil, mas pegamos toxoplasmose, sanguessuga, piolho, verme direto. Verme é legal, porque você toma verminose, mas são coisas que fazem parte, assim, que estamos sujeitos, né? Mais uma pergunta, como posso me unir ou nos unir e realmente começar uma onda de evangelismo em um colégio? Vocês já viveram isso ou querem falar sobre isso? Em colégios? Em colégio. Ok. Ou em faculdade, colégio?
Nós penso que temos bastante que aprender com essas atitudes, né, em relação aqui urbanas e tudo mais. Nós temos nós temos um programa escolar que, na verdade, né, a criança ali, ela tem a educação e ela tem o evangelismo, e você, né, tem um momento de compartilhar e tudo mais. Eu falo bastante em relação àquilo que a gente está vivendo, né? Muito ali, comunidade, tocando, né, nas pessoas que estamos conseguindo alcançar na área da educação e tudo mais. Então a gente não tem, talvez, tantas atitudes evangelísticas como o Alexandre está colocando, inclusive a igreja local aqui tem, na verdade, né? E eu creio que faz muita diferença essa atitude individual e essa atitude de ir, né, nas escolas e tudo mais. A educação, quando a gente, na nossa experiência, né, a gente começa com essas crianças, semeando a palavra, a semente da palavra fica ali, ela leva essa semente para casa, né? Então, nessa fase que a gente tem a nossa experiência, tem sido tremendo. A educação para nós lá tem sido uma porta aberta, que as crianças levam a semente para casa, né? E acho que é isso. De uma maneira mais simples, assim, eu não tenho como dizer isso de uma maneira muito profunda, porque não ter vivenciado essas experiências. Nosso foco era outro. Mas, em observação, eu acho que tanto para a escola quanto para a universidade, é você justamente fazer a leitura do espaço. O que o espaço pede, de que forma esse evangelho entra nesse espaço. O que eu observo é que muitos grupos que conheci e conheço, eles querem reproduzir uma vivência de igreja dentro de uma universidade ou dentro de uma escola. Eu acho que isso não é interessante. Quando eu digo a vivência, é a forma que aquilo se apresenta. Isso funcionou há 30, 40 anos atrás, isso funcionou. Tínhamos movimentos muito fortes no Brasil. Só que agora a gente está em outro tempo histórico, a gente está num tempo de tecnologia, a gente está no tempo das coisas aceleradas, das pessoas discutindo vários temas. Então, acho que talvez a melhor maneira é, enquanto cristão, estar envolvido nas coisas que estão acontecendo naquele ambiente, e tentar encontrar uma forma de tornar aquilo possível. Eu verdadeiramente não digo qual é a forma, porque eu não sei, porque nunca trabalhei especificamente com isso. Mas talvez o interessante é a gente repensar então nesse momento as formas antigas. Igual existe um movimento que eu acho um movimento sensacional, que era a ABU, Aliança Bíblica Universitária. Durante anos ela foi fantástica, assim como outros movimentos também, não só das igrejas protestantes. Só que eu não sei se isso ainda tem tanto poder. O que eu observo, estudando muito tempo na UEM, tendo contato com outras universidades, como a Unicesumar lá de Maringá, é que isso já não funciona. Tem um espaço fechado e para as pessoas irem, eu não sei se isso é interessante. Eu tive uma experiência na Unicesumar que eu achei bem interessante. No meio da praça, onde as pessoas ficam, essas pessoas, os cristãos, eles fizeram um círculo para tocar louvor e falar a palavra. É interessante porque você está se mostrando, mas eles fizeram um círculo onde você não podia entrar. Então você ficava só de espectador. Eu sei que a intenção é extremamente louvável e interessante, só que de alguma maneira a gente precisa repensar essa forma. Será que é uma forma que ainda tem funcionado? Será que é uma forma ainda correta? Verdadeiramente eu não tenho resposta, eu só tenho indagações que eu também levanto para que a gente repense essa forma. Queridos, nós queremos orar pelo Alexandre, pelo pastor André, mas uma última pergunta, Alexandre. Hoje você vai e volta, né? Vocês vão e voltam. No seu coração existe algo que Deus fala ou você deseja de permanecer? Hoje o pastor André está há 15 anos num outro país, né? Os filhos dele nasceram lá. Você pensa em você é casado, ter filhos e estar lá num lugar e continuar daqui 10 anos e ser missionário num lugar, ou continuar assim durante quanto tempo? Então, pela experiência que a gente tem no campo missionário e por uma escolha muito pessoal, a minha ideia é continuar com esse trabalho, porque daí acho que de uma maneira eu posso auxiliar outros missionários, né?
eu sempre tenho uma ideia muito coerente comigo, que é o seguinte: eu quero ir para onde ninguém quer ir. Então eu tenho muita vontade ainda para o Timor-Leste, tenho vontade de ir para a Síria, tenho vontade de ir para a Mongólia, que é lugar que ninguém está querendo ir. Porque é justamente, eu sei que existem missionários lá, então essa é a forma da nossa missão. Não sei se no futuro isso vai mudar, mas a princípio a ideia é justamente dar suporte missionário e apoio para as pessoas. É isso que ainda queima. Quando o pastor estava falando da ocupação primavera, né? Na hora já falei, nossa, eu queria apresentar nesse lugar, queria estar com as pessoas. Então acho que, de alguma maneira, acho que esse chamado tá forte nesse sentido. Não sei no futuro, assim. É lógico que você conhece lugares tão fabulosos no mundo que você quer ficar lá, né? Mas missionariamente pensando, o foco ainda é esse. Pastor André, os próximos 10 anos, o que está no seu coração? A gente quer, nosso desafio é conseguir acompanhar essa geração de crianças que a gente está trabalhando, e como foi mencionado, tocar aqui, antes foi falado algo sobre tocar todas as gerações, né? Nós estamos com alguns desafios para cuidar, desde a nutrição, essa educação, dar continuidade a isso e através da igreja ou através daquilo que a gente pode, né, criar ali, para que a gente possa dar continuidade no cuidado dessas crianças. Nós queremos numa geração daqui a 10 anos de jovens né, crianças jovens que se tornaram jovens e que vão fazer uma diferença lá. Então, sim, nós não sei quando que a gente volta, se a gente volta para o Brasil, essa é a verdade, ou se a gente sair de onde está, para onde é que a gente vai. Não penso, estou aberto para voltar e para ir no que Deus direcionar, mas não tenho ideia ou pensamento de voltar, não. Penso que a gente vai ficar lá ainda por um bom tempo, né? Você pode aplaudir a Jesus pela vida deles? Glória a Deus. Você pode ficar de pé?